Olá, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez eu quero cumprimentar a todos vocês com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, particularmente a meus irmãos em Cristo, da Assembleia de Deus Ebenezer, em Pernambuco, de onde pela graça de Jesus, sou ministro da Palavra de Deus. Quero agradecer a todos meus amigos e amigas, evangélicos ou não, pelos constante acompanhamento aqui do canal do pastor Irineu Messias. E eu tenho um pedido especial para fazer a vocês, que eu farei a partir de todos os vídeos agora, para que vocês me ajudem a aumentar o número de inscritos do nosso canal. Eu quero pedir a vocês que a partir de hoje, vocês não só assistam o vídeo até o final, não só compartilhem, não só deem o like, mas também convide um dos seus amigos, 2 ou 3, para que se inscrevam no canal. É muito fácil, basta abrir o YouTube, procurar o canal do pastor Irineu Messias e clicar lá em inscreva-se, e a partir desse momento as pessoas receberão as notificações a cada vídeo novo que nós postarmos aqui no YouTube. Então eu quero contar com a sua ajuda, e se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse momento que está assistindo este vídeo. Mas eu quero convidar todos vocês neste momento para nós meditarmos no trecho na Palavra de Deus, aqui na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo de número 16, ou melhor, capítulo 15, o verso de número 58, e diz assim a gloriosa Palavra de Deus, que aliás, eu quero convidar você para que você pegue a sua Bíblia nesse instante, se ela estiver na sua estante, na sua cabeceira, e leia comigo, acompanhe comigo esse trecho da Palavra de Deus, porque é sempre bom ler a bendita Palavra de Deus. E melhor ainda, meditar na bendita Palavra de Deus. Então eu espero que você me acompanhe nessa leitura, na exposição dessa palavra, mas vá meditando e pedindo a Deus que abra os olhos do seu entendimento, que à medida que eu for expondo as Escrituras, você vai orando e Deus pode e quer iluminar os olhos do seu coração para você entender a mensagem das Escrituras para a sua vida. Porque a palavra de Deus, conforme diz capítulo 4, verso 12, na carta aos Hebreus, ela é viva e eficaz. Então, portanto, você pode experimentar o poder e a eficácia da palavra de Deus na sua vida. Assim diz a palavra do Senhor no capítulo 15, versículo 58, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim as Sagradas Escrituras: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós temos aqui um trecho da gloriosa palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que, como disse, ele tinha uma preocupação enorme de não apenas pregar o evangelho de Jesus, era um apóstolo missionário, era um apóstolo desbravador, era um apóstolo que sentia prazer em anunciar as verdades do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele que recebeu essa incumbência do Senhor Jesus Cristo e o fazia com muito amor, com muito vigor e com muita dedicação. Mas Paulo não só sentia prazer em pregar o evangelho, em anunciar o evangelho, ele sentia o prazer também de ensinar o evangelho, de instruir todas aquelas pessoas que haviam crido em Cristo Jesus. Porque é muito bom, maravilhoso, você crer no evangelho, mas é muito melhor você permanecer no evangelho, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou no capítulo 8, o verso 31 do João, quando ele disse: verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes nos meus ensinamentos, na minha palavra. Então Paulo abraçou esse ensino do Senhor Jesus Cristo e ele tinha essa preocupação de não só pregar o evangelho, mas fazer com que aquelas pessoas que haviam crido em Cristo permanecer no evangelho, para que aquelas pessoas não apenas fossem ouvintes da palavra do Senhor, como bem um outro escritor sagrado alertava
E nós não deveríamos ser apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores dela. É o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 23 da sua carta. Então essa foi a preocupação de Paulo. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho, mas ensinar o evangelho às pessoas que haviam crido em Jesus. E aqui ele se dirige aos cristãos de Corinto, para que aqueles irmãos que ele os tem na condição de amados, ou seja, os amava de coração, para que eles fossem firmes e constantes. E o que quer dizer isso? Porque não adianta nós aceitarmos a Cristo como Salvador, mas não sermos firmes na nossa fé. E hoje, o século em que estamos vivendo, há um bombardeio de muitas coisas ao nosso redor para que nós não sejamos firmes na nossa convicção em aceitar Jesus e em permanecer nos ensinos de Jesus. E esse mesmo bombardeio, porque o diabo é o mesmo, os cristãos de Corinto também recebiam, porque o diabo também atormentava a vida daqueles irmãos. Também os levava a cometer coisas que não eram do agrado de Deus. Por isso que naquela igreja, apesar de ser uma igreja, vamos dizer assim, pentecostal, porque elas tinham todos os 9 dons em si, e exatamente por isso que Paulo, no capítulo 12 dessa mesma carta, ensinou àquela igreja acerca dos 9 dons espirituais. Portanto, era a igreja que pentecostal, ela vivia a promessa do Pentecoste, em que o Espírito de Deus desceu sobre toda a igreja, e aqueles discípulos de então começaram a falar em outras línguas, e vários milagres começaram a acontecer ali em Pentecoste. E nesta igreja tinha os 9 dons espirituais. Mas mesmo aquela igreja que tinha esses dons espirituais, ela também sofria desse ataque. E tanto é verdade que foi nesta igreja que Paulo teve a notícia de que tinha irmãos dormindo com a mulher de seu pai, que tinha irmãos que estavam confundindo o cálice do Senhor com o cálice dos demônios, como registra lá nessa mesma epístola, capítulo 11, versículo 23 ao 29, em que Paulo doutrinava, ensinava como eles deveriam participar e celebrar corretamente a Santa Ceia do Senhor, que é as duas únicas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, o batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor, e que, portanto, aqueles irmãos não estavam compreendendo devidamente. Portanto, podemos dizer que neste quesito a igreja não estava firme. E Paulo, percebendo isso, não só isso, mas em relação a outras questões, porque havia também muitas contendas, havia muitos problemas, muito partidarismo dentro da igreja. Um dizia que era de Cefo, outro dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Cristo, e, portanto, convém também nós sermos firmes para não permitirmos, na igreja de Jesus, hoje no século XXI, que esse partidarismo de outra ordem venha afetar a nossa firmeza espiritual, a nossa firmeza em Cristo Jesus, nosso Senhor. E, portanto, Paulo aqui neste versículo diz para aqueles irmãos, sede firmes naquilo que Paulo os havia ensinado, firme na doutrina, firme na santidade, firme no comportamento cristão, digno que esteja de acordo com a palavra de Deus e de acordo com todos os ensinamentos que Paulo lhes tinha ensinado. Então, portanto, convém que esta mensagem também seja recebida por nós, que nós também permaneçamos firmes na doutrina da palavra de Deus. Não permitamos que essas coisas que acontecem atualmente na sociedade, no meio que nós estamos vivendo, não venha abalar a nossa fé, não venha abalar a nossa firmeza espiritual. E era este conselho que Paulo estava dando para aqueles irmãos, para que eles permanecessem firmes. Palavra esta que Paulo também pregou aos Efésios, quando ele falava da grande batalha espiritual, e ele mesmo disse, havendo feito tudo, permaneceis
firme. Ou seja, Paulo tinha uma preocupação legítima, correta, que aqueles irmãos permanecessem firmes em Cristo Jesus. E além de firmes, que essa firmeza fosse constante, como ele diz aqui, sede firmes e constantes. Ou seja, que aquela firmeza ela fosse a mesma sempre, perenemente, permanentemente, porque hoje há um número muito grande de cristãos que hoje são firmes na palavra, mas amanhã já não são. São firmes agora, daqui a pouco já não são firmes. Ou seja, uma hora está firme, outra hora não está. Um dia está firme, outro dia não está. Um ano está firme na palavra, outro ano já não está. Ou seja, eles são inconstância, são atingidos por uma inconstância espiritual. E é preciso que nós possamos, eu e você, ter cuidado, para que nós não sejamos inconstantes. E tudo que acontece ao nosso redor visa nos fazer inconstantes na fé, inconstantes na doutrina da palavra de Deus, e é preciso que nós tomemos cuidado, porque nós não podemos ser pessoas que vivem a todo tempo sendo inconstante na palavra de Deus, inconstante na doutrina, porque isso Deus não se agrada. E por isso que Paulo orientou aqueles irmãos, para que eles fossem firmes e constantes, que essa firmeza fosse permanente. Eu sempre digo que às vezes muitos cristãos são como biruta de aeroporto. Quando vem o vento, a biruta vai para lá, vai para cá, não tem uma posição correta, uma posição firme. Nós não podemos ser como biruta de aeroporto. Nós temos que ser firmes, seja o vento que vier, de doutrinas, de procedimentos tantos na sociedade, devemos permanecer firmes na palavra do Senhor. O único vento que nós devemos levar para lá e para cá é o vento do Espírito Santo de Deus, como disse Jesus. O vento assopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se o vento for de Deus, se o vento for do Espírito, que ele nos leve para onde Deus quiser nos levar. O vento de Deus, não o vento dos homens, não o vento dos procedimentos antibíblicos que hoje está tão em voga na sociedade e no mundo em que vivemos. Então, Paulo dá esse conselho: sede firmes e constante. Ora, se você passa a ser firme e constante, claro que você tem tudo para ser aquilo que mais adiante ele ensina. Sempre abundantes na obra do Senhor. E a firmeza e a constância na fé é exatamente para isso, para que você seja abundante na obra do Senhor, para que você produza, seja um cristão que de fato se dê e faça a obra de Deus com firmeza e com constância. Você não pode hoje estar fazendo a obra de Deus e amanhã, por qualquer coisa que aconteceu na sua vida, na sua casa ou mesmo na igreja, você deixe de fazer a obra de Deus. Nós somos chamados, todos nós, para servir a Cristo, exatamente para servir na sua obra. Sempre. Não é servir hoje e amanhã deixar de servir, porque há pessoas assim. Hoje está muito bem, servindo a Deus, na igreja, constante, firme, mas amanhã deixa de ser firme, deixa de ser constante e deixa de ser abundante na obra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos em Corinto que eles tinham que ser firmes, abundantes, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não tem essas 3 características em sua vida, Deus, em Jesus Cristo, lhe convida pelo seu Espírito Santo para que você seja firme no Senhor, constante no Senhor e abundante na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo finaliza o versículo dizendo: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, Deus tem sempre um galardão para dar, uma recompensa para dar a todos aqueles e aquelas que forem firmes, constantes e abundantes na sua obra. As 7 cartas do Apocalipse, todas elas, o Senhor sempre promete um galardão. Se observarmos sempre os últimos versículos
de todas as cartas, das mensagens que o Senhor Jesus mandou para o anjo da igreja, o Senhor sempre dá uma promessa, a coroa da vida, comer da árvore da vida, como sendo um galardão. Ou seja, o nosso Deus é um Deus galardoador para aqueles e aquelas, quero reiterar, que sejam firmes, que sejam constantes, que sejam abundantes na obra do Senhor. Porque cria, meu amigo, e é o que a palavra de Deus aqui está nos dizendo, que o trabalho que nós fizermos para o Senhor nosso Deus não será em vão, porque Deus sempre recompensa aqueles que permanecem firmes, constantes e abundantes na sua obra. Assim, que Deus abençoe a todos vocês, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Peço a vocês que, mais uma vez, que assistam esse vídeo até o final, se inscrevam no canal, compartilhem esta mensagem para que outras vidas sejam abençoadas, como a sua vida abençoada está sendo nesse momento que você está ouvindo a palavra de Deus. Assim que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.